Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre filosofia, né? Esses feixes que desfecham em nós contrações que repercutem um repertório entre nós, entre a sociedade, de escolhas, né? Ou seja, a arte da filosofia é uma arte de promover freio nas antes de escolher algo, né? Então é aquele descaso de desimpulsionar uma razão. A partir do raciocínio lógico, a gente desimpulsiona a carne e tenta instalar na carne um equilíbrio mais interior e menos desinteriorano, né? Menos exterior. Por quê? Porque nós, pelos feixes, nós desincomodamos e atacamos o mais rápido possível pela desincomodação eficiente que a gente espera. Só que a gente precisa se perguntar: será que isso é uma incomodação mesmo ou é só um discurso de senso incomum me tentando comunicar que alguma coisa está acontecendo? Então, esses fios de luzes que a gente desaciona, sente, escuta, faz um logarítmico aqui, ó, na nossa condensação presente, desinstantifica uma remodelação quântica a partir dos túmulos musculares que se fazem motores pelos impulsos nutridos principalmente pelos potenciais enérgicos que abrem fendas sinápticas, né? E desgestionificam essas transduções colinérgicas. Bom, dentro desses processamentos de identificação científica, nós temos como desprovar vários sabores dentro desses diálogos. Nós conseguimos dialogar com nós mesmos, nós conseguimos dialogar com matérias, nós conseguimos dialogar com a natureza e principalmente com a natureza que vive nas outras pessoas, porque todos nós somos conjuntos de naturezas que nos descontaminaram por potenciais de experiência, de sabor, de elo, de repartição, de reações, de contrações da parte, né? E tudo isso se organiza pelo um dado que é uma impressionação, né? É o fogo que alquimia digere significação a partir dessa busca por controle, né? Ao tempo todo a gente olha e a gente sente medo, mas a gente fala assim: não sente medo, não sente medo, não sente medo. E aí você consegue um potencial de controle pelo volume de não sentir que você digitou, deparado com algo que posterificou em você um dado de medo, um empurrão. Isso é um feixe que busca transdução de sinal em você. A assimilação de você conta e quantifica o contar a partir das transduções nervosas que você descontrai. Então isso é uma certa ignorância inteligente.
todos nós sentimos medo um dia da luz. Só que essa luz, ela se mostrou contrastes entre os seres, e os seres foram contados e descontaminados por coragem em nós. E aí nós desencorajamos para poder sermos com esses seres. E isso Filo sofreu e floresceu de um sofrimento condição de sofrimentar valor de confiança, né? E desde quando os seres humanos encontraram nos recursos da natureza as inscrições de deixar marca, eles potencializaram-se e buscaram endeusar. Olha essa palavra, entrar, deusar, usar a natureza e cada vez mais se familiarizar com ela, se revelar próximo a ela. Um dispositivo que se conecta com a natureza. E aí, quem foram esses primeiros concentrados que desconcentraram-se nesse elo co-significativo a partir do extrato da natureza? Foram os homos, né? Foram todos os seres vivos, os homos que partilharam da evolução. Só que, como a gente está estudando o lado da filosofia, isso é uma pauta também. Mas hoje a gente vai falar dentro da concentração filosófica do ressaltar da linguagem, onde um ser encontra no registro de algum ser uma informação, uma uniformidade para se concentrar mais nos seres e nos seus potenciais. Nós estamos falando dos filósofos pré-socráticos, né? Dado uma reunião de entendimento acadêmico, intelectual, para revelar esse lado filosófico do ser, a gente tem em questões o desserviço de alguns de algumas entidades que são muito significantes nessa desconcentração de nós a partir desse volume de dados, e que não é cansativo pelo lado que se desfaz a partir das despersonificações que nós contamos diferencialmente. Porém, eles têm a sua promoção a partir das suas identidades e dos seus feitos. Então vamos embora lá, vamos entrar e desintimidificar esses feitos com os nossos toques de atenção. Então nós vamos ver hoje os filósofos pré-socráticos. E a primeira tensão que eu quero desenvolver aqui, é esse lado de preço, valor, né? Preço é o valor. Mas qual o valor que é o valor do preço, né? Pré é o que vem antes, né? Antes. Mas nada vem antes, né? Mas nada antecede, a menos que algo esteja certo de acontecer, né? Então esse prediz que algo vai acontecer, né? Então a gente tem uma afirmação que é um acento agudo, pré. E esse pré é uma pressão que já foi conjugada, né? Quando a gente tem
uma via e a gente pressiona essa via aqui, ó, a via ela faz assim, ó. Então, dado o vetor que pressionifica isso aqui, ó, quer dizer que depois o nível de força que está pressionado aqui, ó, ele tem que refletir aqui, ó. Tá vendo? Então esse tem que ser igual a esse. Então isso é um pré. O pré, ele prediz que isso aqui vai ficar pós, né? Ele prediz o pós a partir da reação. Então a reação pré-socrática, da ação presso, só será aqui, ó, só será se determinada pressão reagir sem desvio. Só que a gente sabe que nenhuma lei garante a indesviabilidade, ou seja, sem desvio. Nada garante que uma ação vai ter uma reação sem desvio. Então, o desvio que acontece é uma filosofia. O desvio filosofa. A gente pensa por que desviou, né? Por que dado natureza desviou, né? Então, e se desviou, o que será? Isso, né? Então abre essa pergunta: o que será isso? Qual valor a gente vai pressionar para será isso, né? Então tudo que a gente pressiona dentro de um C será isso, se somar, né? Se isso acontecer mesmo. Então a gente tem o valor, a gente tem a proporção e o sabor, que fixa minha juventude de entregar, pensar, tradução em mim, né? Então a gente tem esse lado de sinal, né? Vem antes. Então o sinal ele vem antes. Ele é um preço a se pagar. Então, antes de sair de uma venda, a gente tem um sinal de que a gente tem uma conta, né? Ei, conta. Então, antes de sair, a gente tem uma conta. Então, tá vendo? Ó? Conta. E a conta, ela vai abrir a porta em um dado sentido. Mas que porta é essa? Né? É a porta que contém a razão. E a razão, ela é uma desconcentração orgânica. Então essa porta que vai abrir vai desconcentrar o organismo e vai falar e vai contar pagando essa desconcentração para poder provar-se dos erros que errou ao temer pressão. Bom, a gente vai entender isso mais pra frente, porque tudo isso é um lado de observar a natureza, né? E aí a gente tem um compilado aqui, ó. Os filósofos pré-socráticos fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Então,
gente tem o lado de agregar. Então toda sinalização agrega uma pressão. Agregar pressão por sinalização. E essa sinalização não é o lado pré que a gente estava vendo? É uma conta, é um pré que vai acionar o organismo ao só. Então essa pressão por sinalização agrega, e agrega o que? Uma diferencial de sentido. Só que depois de investigar muito esse sentido, a gente tem o dado físico, químico e biológico e material e sonoro e linguístico e social e filosófico e isso para várias questões. Só que o que a gente busca na sociedade? A gente busca um efeito demolar. O que é o efeito demolar? Ué, será que eu não vou conseguir? Não, consegui aqui. O efeito demolar é basicamente isso daqui, ó. A gente agrupa tudo e faz isso daqui, ó. Tá vendo? A gente vira amortecido. Então a gente faz um amortecimento de sentido, ó. Quer ver? Para ficar mais fácil ainda, o que a gente faz? A gente coloca uma grade de intimidar aparência, as transmissibilidade aparente a partir de fios de aparência, ó. E aí a gente faz isso daqui. Porque isso aqui é o lado consumidor. Esse é o lado de consumidor, de desimportar, ou seja, de amolar-nos para que a gente consciente fique aprovando as necessidades que muitos despedem. Tá vendo, ó? Então amortecedor, por causa das dificuldades, pode acontecer com qualquer um pode precisar. Tem várias revisões científicas que dizem ao sentido a melhor posição desamolada, né, para esse agregar. Então é uma filosofia grega, ok? Eles desenvolveram suas teorias do século 7 ao século 5 antes de Cristo e recebem esse nome pois são os filósofos que antecederam Sócrates. Então, para nós aqui, ó, a gente tem a somatória, né, das diferenças com funções demolares. O que são demolares? Quer dizer que a gente vai desmoronar, ou seja, demarcar os nomes que alarmificam. Nomes que alarmificam. Ficam como? Pré-socráticos. Nomes que ficam alarmificam. Pré-socrático. Preso será se tiçou.
atiçou o que? O organismo em diferença de sentido. Por que a gente precisa disso? Porque que a gente precisa de uma mola para olhar um para os outros, né? Porque quando a gente olha, a gente desflecha os outros com várias bolhas de tumores. Tumores do que? Tumores artificiais, pessoal. A gente sente vergonha, né? Até que a gente consiga nomes que desalarmificam esses demolares, essas molas, né? Ó, desalarmificam. Desalarme. Fixam. Porque a gente fixa, né? A gente fixa e até calcula entre os padrões, né? Entre as realizações de razões, ó. O que o outro pode estar achando de mim. Então isso é uma peça psicológica, né? Porque o feixe corta, né? A gente não tem aquele feixe, né, que é armado pela serra, que corta, por exemplo, gramas de mussarela. Quantas gramas você quer? Quantas fatias? Quantas peças você quer? Então essas serras, elas têm os sentidos acelular, né? Por fatia. Cada fatia cortada pela célula, né? Ó, você tem a serra. E aí cada fatia que ela diz o pedaço aqui, ó, da mussarela, um vetor, uma fatia, ela tem um peso lá, um psicológico lá. E esse psicológico pode ser pelo preço. Então a gente tem o preço crático, o preço de sair, o preço de ser tiçado, o tumor de ser ouvido ou analisado por um cientista, por um doutor, por alguém que expede razão de crer que a gente é doente, ou que quer achar doença em nós, na nossa natureza. Então a gente tem esse lado. Sabe a mãe que briga com a gente? A gente fica com medo. A gente tá fazendo tem errado e tal. Então isso são fatias. E aí eles falam que, ó, são os filósofos que antecedem a Sócrates, né? Antecedem a Sócrates. Só será diz Sócrates. Então são do século 7 a 5 antes de Cristo. Esses pensadores buscavam nos elementos natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo, focando principalmente nos aspectos da natureza. Eram chamados de filósofos da physis, ou filósofos da natureza. Então, respostas. Procuravam respostas sobre a origem, né? Então, a montagem desse ponto em comum disparte sobre a busca por respostas. Então, todas as respostas
elas partem de um ser em comum, de um ponto em comum. E aí esse ponto, ele se desfaz a partir dos decaimentos, né? Perguntas. Então olha só, se esse ponto cair um pedacinho aqui, ó, é porque descaiu saber de sentir, né? Então, por que sente? Porque faz falta. Faz falta. E o que cai? Cai a atividade. E o que é atividade? É a physis. Porque se eu fiz algo que eu fiz vai me transformar. Physis transforma. Só que se essa transformação ela cai, a gente precisa de mais physis. E às vezes a gente precisa se perguntar como eu consigo mais. Como eu consigo mais physis? E aí a resposta a gente tenta segurar, a gente tenta saber. E aí, o que é saber? É saber saber origem. Olha que legal. Olha o balão. Origem, e as origens respondem para nós sobre saber, sobre aonde estão esses pontos, que vão fazer o seguinte, ó. Bom, se a gente souber, a gente vai pegar o ponto e vai, olha que legal, vai ter um ponto, um dado. E aí com esse dado a gente, ó, consegue desenfacinar. Olha só, que legal, cara. E aí nessa face a gente faz uma coleção. A gente tem a gente tem o 2, a gente tem o 3, sempre em organização, ó. O que é a organização? É você fazer a distributiva com a melhor diagrama possível de colocação, de contração, de contraste, na verdade, né? Então tá vendo que a disposição ela tem os seus contrastes para sempre o 1 preencher de forma quântica o volume. Então o volume de 1 precisa, em dado de face, desviar o volume a partir da desinervação que cai, perguntando ou desavolumando a face do dado. E aí essa desavolumação ela vai se dividir por 2, se dividir por 3, se dividir por 4. Só que essa divisão ela vai ter proporção. Isso é graças a um princípio da proporção e o princípio da distribuição, né? Se você tem um dado espaço e um dado volume, a programação para esse volume num dado espaço, para ela ser eficiente, ela precisa ter uma distributiva desse volume que a gente chama de elegante, né? A gente chama de ética. E aí, se esse ponto ele é para nós a fonte, e a fonte ela está sendo domada por uma face, ela vai desenfaixar a melhor distributiva a partir da localização dessa face, né? Que a fonte ela joga para todos os lados, ó. Veja o Sol, por exemplo.
Só que se aqui eu tenho a Lua, né? A Lua está aqui, né? Então a Lua está aqui, então aqui está escuro para o Sol, né? Ou seja, aqui está sendo barrado. E aqui não, aqui é o pedaço em que a gente se encontra. Então a gente tem o feixe aqui, ó. E esse feixe ele tenta ter o melhor rendimento distributivo sobre essa parte da fonte, né? E aí o que a gente tem? O feixe que distribui atividade, ou a physis, né? Ou a filosofia. Os fios de luz que enfia, né? Que enfia na gente e cria rendimento de transformação com o passar do tempo. A mitologia grega explicava o universo através da cosmogonia, cosmo, universo, e gonos, gênese ou nascimento. A cosmogonia dá sentido a tudo o que existe através da ideia de nascimento a partir de uma relação sexual entre os deuses. Tá. Você pensar, se você tem o que temos na mão, o que temos até então. Então, a gente sempre cozinha, prepara com o que a gente tem. Então, tá vendo o pré-socrático? O preço, né? Tá vendo o preço? O preço equivale julgar, né? O que tem, né? Então, o que tem vai dizer o que, qual o preço a gente tem que pagar, qual preço a gente paga, né? Então isso é o dado. E aí naquela época o que tinham até então, né, para poder se revelarem sobre esses uns aqui, ó, que descaíram, né? Eles tinham o que? Eles tinham o desfecho de saber que um nasce de dois. E esse nascer de dois precisa de pegar o dois e fazer algo que a gente chama de relação sexual. Relação. Então esse 2, que é um símbolo, ele representa isso daqui, ó. 1 e 1. Isso representa o 2. Alguém perdeu aí, ó? 1 e 1. Isso representa 2. Então se a gente tem 1 aqui, ó, veja 1. E aí a gente tem 1 aqui, ó, a gente tem o 2. Então isso já é 2. Então o 1 ele sempre foi 2. Sempre. Então da onde que sai o 0? Que é o antes do 1. Se 1 sempre é 2 e o 0. Quem que é o 0? A célula. A célula que dá origem ao 2. Olha só. A partir da mitose ou meiose. Não é? Então, esse preço tá para todos sobre a natureza a partir dessa sabedoria aqui, ó. Então, o que parte do homem? Parte do homem interpretar as diferenças dessa
dessa sabedoria. E aí, para isso, ele tem que se perguntar: o que temos até então? E aí, o que eles tinham eram mitos, né? Mitos. Então, como que eles interpretavam? Eles interpretavam com mitos, e os mitos, eles conseguiam dimensionar tudo isso que eles tinham até então, né? O que eles tinham? Eles tinham esses pontos caídos aqui, ó. Dúvidas. Então, fez parte da história. E aí o que acontece? Os filósofos pré-socráticos, eles abandonaram essa ideia e construíram a cosmologia. Então, mitos da cosmogonia, que pensavam que antes deles, né? Antes dos dois, antes de um ser dois, tinha uma célula, só que essa célula era o deuses, os deuses da natureza, cosmogonia, né? E aí eles faziam mitos com esses deuses. O que os filósofos começaram a fazer? Eles transformaram a cosmogonia para cosmologia. Ou seja, eles criaram armadilhas para todos os pontos caídos. Então, se caiu, faz armadilha. O que é armadilha? A armadilha é o que permite a gente saber tudo o que aconteceu para que isso caísse. E aí, retornar tentando perguntar à natureza e a partir de comprovação sobre o porquê que caiu essa dúvida sobre nós. Então, isso é argumentação. Os filósofos pré-socráticos abandonaram essa ideia e construíram a cosmologia, a explicação do universo baseada no logos, argumentação, lógica e razão. Então, isso aqui significa as pegadas que desconstruíram o ponto que caiu por sentido de pergunta, de saber, de vontade de saber, necessidade. Os deuses deram lugar à natureza na compreensão sobre a origem das coisas. Então foi um papel muito importante. A filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Claro, elas são molas para nós, que desamolam a gente para que a gente tenha coragem interpretativa de nos armar no sentido dessas armadilhas e descobrir os fenômenos e para que nos ajudem para que isso aqui não volte a acontecer, né? Esses pontos não caiam mais em tentações de diferenciais de pressão. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental, sem dúvida. Confira abaixo uma lista dos principais filósofos do período pré-socrático. E aí entramos nas cozinhas do mestres. Cozinhas dos mestres. Dos mestres de desencontrar pontos desescalados por razões. Então, o que eles querem? Eles querem garantir que todo ponto que cair desse 1, que já é 2 por natureza, que a gente já sabe, ó, que tem a sombra desse aqui e a sombra desse daqui. Então são 2 uns, né? Olha só. 1 que é 2. Então desse 1, para não deixar que isso aqui, ó, caia e transforme-se em dúvida, ó,
Aonde que tá minha sensação? Ah, tá aqui, ó, achei. E aí fazer um volume, né? Olha só que doido. A gente vai fazer a armadilha para que contenha isso. Então, qual que é a armadilha que vai fazer isso? É a é a famosa rede de dados. Olha os dados, olha os dados. Bacana, né? Então a rede ela vai permitir saber, né, o mapa de rede. Tá vendo como é legal as coisas? E o primeiro e o primeiro camarada vai ser o Tales de Mileto. Tales de admirações. Tales de Mileto. Nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, Tales de Mileto acreditava que a água era o principal elemento, ou seja, era a essência de todas as coisas. Tudo é água. Água. Água é tudo. Por que água é tudo? Por que água é tudo? Por que esse Tales ele chegou nessa condição? Ora, a água, né? A gente hoje sabe que ela é um elemento. Só que esse elemento, ele é muito íntimo em toda a vida, né? Ele é muito íntimo em toda a vida, porque toda a vida apresenta dependência da água. Toda a vida depende da água. Então, a gente tem, olha aqui, ó, a dependência. Então, será que é só por dependência? Acho que sim, né? Porque o princípio da dependência é o que consegue caminhar para trás, né? Então, se para mim caminhar por uma estrada eu preciso de ter a estrada, então eu dependo da estrada para caminhar, não é mesmo? Então, se a vida depende da água, fica fácil para algum admirador da intenção de descobrir, que prestou atenção, dizer que a água é o maior produto de diferenciação que nos assegura saber que é dela o princípio das coisas. Beleza? Vamos respeitar, né? Água, dependência, elemento, e aí ele é o preso crático, será isso? Afirma que tudo é água. Legal. Bom, esse camarada ele conseguiu fazer muitas pessoas olharem para a água diferente. É um fenômeno, né? Ele fenomenificou a água. E realmente a água ela é muito forte. Ela consegue dividir, solver tudo, e dessa dissolução ela muda e desconfigura, né, as matérias, garantindo
a potência de união. Sem a água, nós não conseguiríamos digerir alimentos, não conseguiríamos digerir pedras, não conseguiríamos nos relacionar aos metais. A água, ela dissolve força, ela tem o princípio hidrolítico, né? Ela consegue decompor por associação e trabalho molecular. A água é muito foda. O segundo é o Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto. Então ele tem aqui a teoria dele, ó. Tem o oceano, a Europa, tudo junto, o Mediterrâneo. Então ele já tinha um papel de criar, né, condescendir divisão. Possível mapa do mundo proposto por Anaximandro. Discípulo de Tales, nascido em Mileto, para Anaximandro, o princípio de tudo estava no elemento denominado apeiron, uma espécie de matéria infinita. Beleza. Apeiron. Então, nós só sabemos que o Tales ele pensava que era água porque ele deixou, né? Ele deixou escritos que foram traduzidos, né? Conseguiram ser traduzidos os escritos do Tales. O Anaximandro ele precisou de descompor e intelectuar sobre uma ideia, né? A ideia de que o apeiron, né? Apeiron era uma espécie de matéria infinita. Lembrando que todos eles estão pensando na origem. E aí a origem é o ponto. Ó. Origem é o ponto. De onde as coisas têm seu nascimento, ali também devem ir ao fundo. Né? Então, de onde nasce, daqui ó, parte o raio. O raio que desconfigura essa fonte aqui. Ó. Nossa, é muito doido. Segundo a necessidade, pois têm de pagar penitência e de ser julgadas por suas injustiças conforme a ordem do tempo. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a localização do espaço-tempo dentro do universo conjugado por esse ponto, que é o tal do apeiron, vai transformar e revelar todas as vidas no universo que é desconstituído por essa apeiron, por esse apeiron. Então a gente tem uma linha que desparte o apeiron. Então aqui ó, tudo isso aqui é apeiron. Só que a proximidade, a relação que a vida tem com esse apeiron tem a sua modificação que a gente ó, descreve. Ó. É cor, é raça, é vontade, é desejo, é relação. Então isso é o que o Anaximandro de Mileto pensava sobre a origem, né? E aí ele comercializava isso a partir da sua lógica, comercializava no sentido logístico, né? Agora o Anaxímenes
Ana. Corrente ondulatória, desclamada, Menes, movimentado, Anaxímenes de Mileto. Discípulo de Anaximandro, nascido em Mileto, para Anaxímenes, o princípio de todas as coisas estava no elemento ar. Anaxímenes de Mileto. Ar. O ar, a gente sabe que hoje são partículas ar. Partículas de elementos desprendidos. Como nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim o espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Espírito e ar significam a mesma coisa. Bom, né? É um pensamento vamos ver, de 588 a.C. Então é mais de 2.500 anos atrás. Heráclito de Éfeso. Celito de Éfeso. Considerado o pai da dialética, Heráclito nasceu em Éfeso e explorou a ideia do devir, fluidez das coisas. Legal. Devir. O dever ir. É o estado fluido. Eu compartilho dessa ideia. Né? Não é até por isso que a gente pratica a filosofia, para descumprimentar o estado fluido a partir de uma renovação da experiência, buscando o controle que ela descontrola em nós. Nasceu em Éfeso e explorou a ideia do devir, fluidez das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo. Fogo. O fogo, ele é uma reação que pega até mesmo, a gente já sabe que pega as partículas do ar e despotencializa-se, né? Queimando o ar ao redor, as partículas, né? E formando luz. O efeito da luz que o fogo causa é porque ele explode partículas aqui, ó. Chama efeito luminescente. Heráclito de Éfeso. Bom, então o fluir das coisas mais o fogo, né, desencontra uma certa proporção, né? A gente tem a proporção aqui, ó. A balança da proporção. Então a gente sempre tem
o fogo e o gelo, né? Que consegue o equilíbrio, né? Da face, ó. E aí a gente tem o equilíbrio da face do dado, do ponto em comum que despontualiza por valvular o desconter do sentido, né? Que caiu a partir da destransformação que buscou transformar. Excelente. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito. Pitágoras. Agora a gente vai pro Pitágoras. Pitágoras de Samos. Você vê que a geometria está bem empreendida no olhar desses representantes aqui, ó. Porque eles buscavam muita lógica na natureza, né? Dá pra ver aqui, ó. Inclusive a mão, olha só. Se a gente pegar a nossa mão, a gente vai ter um rendimento muito grande dessas formas. É como se a gente conseguisse ler todo o ponto da universalização a partir dos contatos possíveis para nós dentro dessa engrenagem, né? Ó, dentro dos movimentos possíveis que a gente administra e descontrai ou contrai, ó. As faces dos dados. Então a gente tem 5 para 1, 1 para 5. Isso é muito chique. E é o que eles tinham nas mãos, né? É o que eles tinham até então. Aqui, ó. Cozinhando com o que tem, né? Aqui, ó. O que temos até então. Vamos lá. Filósofo e matemático, né? Lembrando que matemático é o que trabalha o volume dos temas em desadequações. Muita gente se perdeu na matemática pelo capital, mas a matemática é nada mais nada menos do que o volume de matérias, né, sobre equações, desadequações. Então, ser matemático é isso. Filósofo e matemático, nascido na cidade de Samos, Pitágoras afirma que os números foram seus principais elementos de estudo e reflexão, do qual se destaca o Teorema de Pitágoras. Por que números, né? Se você pegar o organismo, esse 1 aqui, ó, que é 2, a gente desmontar esse 1 que é 2, a gente encontra aquilo que parece com o 0, né? Com 1. Então a gente tem esse contraste de 0 e 1. E esse 0 é o ponto que, se desenlaçarmos, né, esse 0, a gente vai encontrar a pressão que nos mantém reagindo, né? Então a pressão que nos mantém aqui, ó, a pressão
que nos mantém desapressionando. O será isso, né? Para que será isso? A pergunta não é para que nós seremos isso, não. Pergunta para que nós originamos? Para que para que cai seremos isso. Somos isso, seremos. Somos, seremos, somos, fomos. E aí isso nos obriga a pensar, isso nos bate. E o que nos mantém isso é a pressão que tá agora, né? Vamos ver. Ele também foi responsável por chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscavam explicações racionais para a realidade, dando origem ao termo filosofia, amor ao conhecimento. Então, amor é aquilo que caça, que quer prender o conhecimento que descai a transformação que já fez. Então, o que transforma de dado, de busca por relação com a natureza, tem o seu valor. Então você consegue esculpir nesse dado aqui, ó, um valor, um diamante, um vetor que desaponta conhecer controle, né? Que sabe dividir, que sabe dobrar, né? Sabe fazer a dobra ou desdobrar, né? E aí o que acontece? O amor para ele é você criar uma rede que vai deixar cair, porém vai saber aonde está, né? Vai saber, ó, opa, tá aqui, ó, nesse lugar no tempo e espaço. Então é como se fosse a coordenada de amar. De pés. Pitágoras. Então, para ele, a racionalidade era isso. Praticar isso. O universo é uma harmonia de contrários. Bonito. Harmonia de contrários, né? Então você tem o dado, né? Nós temos o dado. E aí a gente tem a proporção desse 1. O 0 e o 1. Só que a gente consegue fazer isso aqui, ó. Movimentar, né? Olha só. Nós conseguimos movimentar. Ai. E aí quem vê que, né, quem aprecia o estado do triângulo a partir desse eixo aqui, ó, que tem as pernas. Aí a gente tem o triângulo aqui, ó. A gente tem, né, e aí aqui a gente tem um vetor que harmoniza a partir da força empregada. E aí aqui a gente também tem outro triângulo, né? A gente tem um ponto aqui. E aí a gente tem outro triângulo aqui, ó. E aqui a gente tem outro triângulo. E aí temos outro triângulo aqui. E aí o movimento destriangulariza, né? Tanto para cima quanto para baixo. E aí a harmonia é a harmonia de contrários. O universo é uma harmonia de contrários, né? Bacana. Vamos continuar nossa costura de raciocínio aqui. Nosso pré-socrático. Xenofantes de Colofon.
Xenophantes de Colophon. Xenophantes. Vamos ver os trajes. Então, há 2000 e tantos anos atrás, os caras já tinham, né, peças de roupas. Interessante saber. Nascido em Colophon, Xenophantes foi um dos fundadores da escola eleática, se opondo contra o misticismo na filosofia e o antropomorfismo. Eleática. Então, ele foi um dos fundadores da escola eleática. Fundador da escola eleática. A gente está falando em mais de 2500 anos atrás. Então, esse tipo de escola, né, é diferente. Misticismo. Enquanto eterno, o ente também é ilimitado, pois não possui começo a partir do qual pudesse ser, nem fim onde desapareça. Enquanto eterno, o ente também é ilimitado. Então você tem algo que é eterno, ilimitado, verdade. A natureza é ilimitada, né? E ela é eterna dentro da nossa concentração, dentro do nosso sentido, com certeza, pois não possui começo a partir do qual pudesse ser. Então a gente não sabe o começo, a gente estabelece que o começo é um ponto, nem fim onde desaparece. E também a gente não tem condição de saber aonde que esse ponto cai por fim, né? Aonde que é o fim desse ponto, né? A gente tem um ponto e a gente não sabe. Até por isso ele afirma, né? Eterno e ilimitado. Porque para onde que a gente olha, a gente pega e sabe de um ponto de desencontrar informação desse ponto, que é e se faz distributivo, né? Se faz desconhecido. Então a gente vai e desconhece uma coisa aqui, por descoordenar aparência, semelhança e conjugação a um ponto de elo de conhecimento. Esse cara aqui, eles muito assim profundo aqui, dentro dessa colocação. Xenophantes. Parmênides de Eleia. Parmênides. Parmênides de Eleia. Eleia. Nasceu em Eleia, focou nos conceitos de aletheia e doxa. Aletheia e doxa. O que são isso? Onde o primeiro significa a luz da verdade e o segundo a
é relativa à opinião. Luz da verdade. Então a gente tem várias luzes. Só que a gente tem uma que é da verdade. E é relativa à opinião. Relativo à opinião. Então, se a luz acende algo e alguma coisa, né? Vamos pegar aqui, ó. Então a gente tem o contraste, né? E o contraste ele faz isso daqui, ó. Ele aderiva algo, né? Ele descontrola algo por derivação. Só que dessa imposição de contrastes a gente tem um número muito grande de contrastes por causa da luz. Então a luz reflete muitos contrastes, né? Então todos os contrastes são muros, muitos contrastes. Mas qual é o verdade? Qual nos mostra a verdade da matéria? Então a gente precisa de buscar qual luz reflete a verdade dessa matéria, né? Desse descontraste de versão de saber, né? Porque se a gente pegar a opinião, ela vai ser relativa por cada opinante. Até mesmo na sociedade, o que a gente faz? A gente elege a média opinião, a média das opiniões dessas encontrações de luz. E isso é eleito, né? Só que não quer dizer que ela é a melhor, mas é porque é a média de todas. Cara, bastante, né? Bastante importado, né? Esses caras. Hoje em dia as pessoas não se importam tanto com isso. Naquela época eles tinham condição de se importar com isso sem serem julgados ao ridículo, porque hoje quem se importa com isso é elevado a uma certa ridicularidade. Hoje em dia as pessoas e até mesmo os familiares da gente estão mais querendo que a gente se importe com o emprego e com o salário e com as coisas que já aparentemente aparecem domadas pelos seres, né? Já sabe, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. Mas quando a gente vai ser, a gente não gosta de ser. A gente não se sente bem em ser, né? E pisar no outro parece que dói mais na gente, né? Quando a gente tenta ultrapassar o outro na luz das pontuações em salas de aulas, em provas, e aí a gente tem que se domar esse monstro superior para ser aquilo que aparentemente as pessoas acreditam que é o ser, que não é ridicularizado hoje em dia. Mas naquela época não. A frequência era boa para praticar isso. Vamos ver. Zenão de Eleia. O Z não. Zenão de Eleia. Zenão de Eleia. Eleia. Aquiles versus a tartaruga. Paradoxo de Zenão. Diz Enão. Aquiles jamais alcançaria a tartaruga se
sempre tivesse que percorrer metade do caminho restante. Aquilo jamais alcançaria a tartaruga se sempre tivesse que percorrer metade do caminho restante. Então vamos ver aqui. A tartaruga está aqui e o Aquiles está aqui. A tartaruga está aqui, Aquiles está aqui, a tartaruga está aqui. Discípulo de Parmênides, Zenão nasceu em Eleia, foi grande defensor das ideias de seu mestre, filosofando sobre tudo acerca dos conceitos de dialética e paradoxo. O que se move sempre está no mesmo lugar agora. Vamos ver aqui, ó. Dialética e paradoxo. Paradoxo. O que o Zenão está falando a respeito, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem o Aquiles versus a tartaruga. Versus tartaruga. Né? E aí sempre quando eles vão competir, né? O Aquiles, ele vai largar, vai deixar que a tartaruga chegue na metade, comece da metade em diante. Então, para o Aquiles alcançar a tartaruga, ele precisa de correr essa metade que ele julga ser melhor que a tartaruga, né? O julgamento de Aquiles sobre a tartaruga cria uma certa inutilidade na tartaruga que é produzida pela dialética do Aquiles, ao afirmar que que dá a chance da tartaruga de começar a corrida sempre a metade do caminho à frente. Então, quando o Aquiles chega aqui, a tartaruga ela já está em um ponto que representa a metade do ponto que ele chegou, né? Então isso vai se formar uma fractal, né? Aqui, ó. E aí ele vai chegar aqui, ó. Mas nunca vai chegar na tartaruga, porque sempre que ele chegar aqui, a tartaruga ela vai estar mais um pouquinho à frente. E aí sempre dessas metades, olha só, ele nunca vai alcançar a tartaruga, porque ela sempre, por conta dessa resolução que ele criou para desamportar a característica da tartaruga como se ele fosse superior. Então ele meio que paradoxou esse efeito, mas é só um efeito de dialética, de implantação. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que esse espaço aqui vai ter que ser a metade da onde que a tartaruga está. O que se move está sempre no mesmo lugar agora. Então, por que ele falou que o que se move está sempre no mesmo lugar? Porque geralmente a sensação ela acompanha o movimento. E é a sensação que tem a impressão de
que dá a impressão de mover, né? Aí ele meio que desexpressa isso, ó. O que se move sempre está no mesmo lugar agora. Bom, é uma observação bem individual, né? No sentido dessa resolução de informar-se, né? A partir dos sentidos. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Então, o que acontece? Dentro de nós sempre tem algo em movimento. Quando algo para, né, em nós, é porque algum movimento desmanda ele parar. Então, tem uma base nisso, né? Então, a gente, no mesmo lugar, aquilo que se move está sempre no mesmo lugar. O que se move está no mesmo lugar agora. É bem louco. Vamos partir para o Demócrito de Abdera. Abdera. Aqui a gente tem o átomo durante o século. Foi uma abstração da filosofia. Apenas em 1661, o cientista Robert Boyle desenvolveu a teoria de que a matéria fosse composta de átomos. Então, o que é átomos, né, nesse sentido? Se a gente pegar um ser, né, esse ser, aqui a gente tem uma visão desse ser, né? Se a gente pegar esse ser aqui, ó, e olhar assim, a gente tem outra visão desse ser. Se a gente olhar assim o ser, ele tem outra visão, né? Então a gente tem várias visões para olhar esse ser. Só que se a gente fatiar esse ser, ó, a gente consegue fatiar esse ser em várias formas. A gente tem essas formas, a gente tem essas formas, né? Vamos lá. E a gente tem essa forma aqui também. E tudo isso vai gerando um efeito de profundidade, né? É o efeito de profundidade que representa a camada. Então, cada traço desse é um tomo. Se a gente dividir qualquer coisa pelo maior número de traços assim, a gente vai chegar a o menor traço possível. E esse menor traço possível, ele foi considerado por Demócrito por sobreviver, o elemento origem. Então, a origem de tudo é o átomo, porque o átomo ele desexporta desse átomo a variabilidade desse átomo por riscos e por
alocações de pressões, ó. E aí a gente tem a desencamada de transformações de átomos a partir dos elementos da natureza. Cara, fascinante, né? Muito fascinante para a época. Foi o discípulo de Leucipo. Para ele, o átomo é indivisível. Era o princípio de todas as coisas, desenvolvendo assim a teoria atômica. Nada existe além de átomos e do vazio. Sensacional. Correntes ou escolas pré-socráticas. Então agora a gente vai entrar numa outra questão aqui, ó. Correntes ou escolas. Lembrando que na época em que a gente fala disso, essas correntes e escolas, elas são diferentes, né? Diferentes das atuais, né? Segundo o foco e o local de desenvolvimento da filosofia, o período pré-socrático está dividido em escolas ou correntes de pensamentos, a saber. Então, essas coerências que ocorrem. Escola jônica. Vamos lá, jônica. Jônica. Desenvolvida na colônia grega, a grega Jônia, na Ásia Menor, atual Turquia. Seus principais representantes são Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso. Então, a escola jônica, colônia grega, Ásia Menor, atual Turquia. Vamos ver onde que é isso aqui. Olha como é que a gente faz. Nossa, que lugar lindo. A bandeira da Turquia. Vamos pegar em mapas, né? Olha os balões. Turquia é uma nação que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia e mantém conexões culturais com antigos impérios grego, persa, romano, bizantino e otomano. A cosmopolita Istambul, no estreito de Bósforo, abriga a famosa Basílica de Santa Sofia, com sua cúpula elevada e seus mosaicos cristões, a enorme mesquita azul do século XVII e o palácio de Topkapi, datado aproximadamente de 1460, uma antiga residência de sultões. Ankara é a capital moderna de Turquia. Para te falar a verdade, às vezes eu tenho a sensação que a gente tá meio que em um regresso. Olha só, cara. O que a gente faz hoje de tão impressionante? Acho que só essa questão da internet mesmo, né? Da globalização. Porque olha que incrível, né? Aparentemente parece muito incrível. A gente teria que pensar, refletir a respeito sobre esse lado incrível. Então a gente tem ao lado da Grécia aqui, a Turquia aqui, a Síria, Israel. Vamos ver, vamos tentar. Ó, o Líbano, a Argélia e o Egito. Vamos afastar um pouco para ver onde se situa isso. Magnífico, né? Ó, do Brasil a Turquia. Ó. Brasil, Turquia. Caraca. Massa, né? Vamos ver aqui. Jônica. Agora a escola pitagórica.
pitagórica. Então, uma coisa do século XVII. Imagina se a gente fosse do tipo que, vamos destruir agora e vamos fazer a nossa aqui do nosso século XXI. Em vez de fazer todas essas coisas que a gente faz hoje em dia, né? Tipo, Olimpíadas e tal, isso coisa e tal. Né? Como que nós faríamos a nossa, né? Perguntas assim. Também chamada de escola itálica, foi desenvolvida no sul da Itália e recebe esse nome visto que seu principal representante foi Pitágoras de Samos. Então a gente tem... Ela é a escola da Itália. Aqui, Itália. Então a Itália tá pra cá, ó. Diferente da Turquia. Turquia, Itália. Itália, país europeu com uma longa costa mediterrânea, deixou uma marca poderosa na culinária e na cultura ocidentais. A capital, Roma, é sede do Vaticano e abriga obras de arte monumentais e ruínas antigas. Outra cidade importante é Florença, com obras-primas do Renascimento, como o Davi de Michelangelo e o Domo de Brunelleschi destacam-se também Veneza, a cidade dos canais, e Milão, capitais da moda italiana. Bastante bacana. Só nesse pedacinho aqui, né? Comparado às outras. Pitágoras. Escola Eleática. Se não me engano é Xenofantes, né? Eleática. Desenvolvida no sul da Itália, sendo seus principais representantes Xenófantes de Colófon, Parmênides de Aleia e Zenão de Aleia. Então vamos... Sul da Itália aqui, ó. Beleza. E aí, a escola atomista. Itália. E a atomista. Também chamada de atomismo, foi desenvolvida na região da Trácia, sendo seus principais representantes Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera. Trácia. Onde que é isso? Trácia. Região da Trácia. Parece que é na Grécia mesmo, mas é uma região aqui, ó. Por aqui. Ó, Trácia. Tem um montão de Trácia. Tá bom. Fim da filosofia pré-socrática. Agora a gente já tá chegando no fim. Fim. Tá. Até parece que tem fim. Não acho que tem fim, não. Eu acho que tem expansão. Fim. Vamos pegar assim. Ou expansão.
filosofia pré-socrática tem seu fim com a mudança do pensamento que tinha como foco a natureza. Com a intensificação da vida pública, as atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e a atividade humana. Então a gente tem a química da vida pública. Ou seja, a associação da segurança e registros de adequações de resoluções de leis né, e direitos para compartilhar a associação. Né? E aí o que acontece? Isso virou o tema. Né? Então, tudo isso virou temas para destemer respostas. Então, o que acontece? A expansão da origem, a origem da natureza trouxe resolução na origem da sociedade, ou seja, do modo associativo dessa natureza. Moldes, né? Com a intensificação da vida pública, as atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e a atividade humana. Esse novo período tem o filósofo Sócrates como marco da mudança e é chamado também de período antropológico da filosofia. Nossa, que legal, cara. Então, a gente tem Sócrates. Deixa eu ver o que se tem. Tem. Então, esse novo período tem a filosofia Sócrates como marco da mudança. É chamado também de período antropológico da filosofia. Período antro. Então você entrou na pressão do povo, na reação do povo. Que lógico fica, né? Lógico é uma passagem de mudanças, né? Então, a mesma coisa que a gente tem o nascimento, a adolescência, nasce, adolescente, então aqui nasce, cria, adolesce, adultera, e aí depois vive o adultério e desvive o adultério. O adúltero no colo da mãe e do pai, adúltero no colo da mãe e do pai, que vão se formando. E aí aqui, ó, aí adolesce ou desadolesce, descrê, descriança. Ai, que ótimo. Descriança e desnasce.
Tan, 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 tan. Eis a rampa desses pontos. E ela pode ter várias dimensões, ó. Não é uma onda? Então dessa onda aqui, ó, que desamarra aqui e aqui, ó. Porque isso aqui, ó, é uma onda. Essa onda quem vai continuar é o seu filho. Tá vendo? Quando você estiver aqui, o seu filho já vai estar aqui. Ok? Então é uma onda. Então você pode amarrar ela de várias formas, ó. Você pode fazer ela assim, 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 ou assim, ou assim. Tá vendo, tia? Você pode fazer várias coisas. Viu? Isso aqui não precisa ser só um piercing, ó. Pode fazer várias coisas. Tã. Olha que legal. Tã. A onda. Olha a onda. Olha a onda. Tchim. Legal, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas eles pegam e fazem nós. Esses nós aqui, ó. Fazem isso aqui, ó. Fazem um contraste com os arcados. E aí esses contrastes, como é que eles vão fazer a onda? Eles vão fazer a onda assim, ó. Olha como é que eles vão fazer a onda. Juntos, né? Ou vão viver desassombrados nessas ondas, ó. Caraca, Sócrates. Então ele vai ser um camarada que vai pensar sobre isso, né? Bacana. Morte de Sócrates. Pintura retrata momentos finais da vida do filósofo grego condenado à morte. Cale-se com cicuta por expor suas ideias. Vamos lá, Sócrates. No final do antes de Cristo, do período antes de Cristo, foi um importante filósofo grego que inaugurou o segundo período da filosofia grega, o período antropológico, ou seja, o homem no meio. Ou seja, é como se ele olhasse de cima, olha. Sabe essas visões aqui, ó, que a gente tentou desimprimir por tomos, né? Esses riscos. É como se ele pegasse de cima. E se a gente vê de cima, a gente vai ver isso daqui, ó. A gente vai ver um ponto, Zé. As sociedades são isso aqui, ó. Isso é sociedade. Então, se o homem está no meio, ele tem os seus limites, ó. Olha que legal, né? Limites do homem, dependendo de onde que ele se encontra. Então tá vendo a água? A água não é... Olha o que é a água, ó. H, O e O. Então se a gente colocar como H o pontinho aqui, ó, e aqui a gente colocar o O como os braços, a gente vai ter um monte de associações. Você pode complementar ela aqui, né? Trazer ela para perto aqui, né? E fazer um filho com ela. Olha que legal.
Continuando, a filosofia de Sócrates baseou no diálogo. Era chamada de filosofia socrática. Era marcada pela expressão "conhece-te a ti mesmo" em virtude da busca da verdade através do autoconhecimento. Cara, o que é o diálogo? Porra, diálogo é muito foda. A dialética é o diálogo. O diálogo, ele é uma desuniformidade do órgão. É uma revelação do órgão. Então a fala ela é muito louca, porque ela consegue fazer fantasias, fantasmagorar. Por quê? Porque ela consegue fazer os músculos colarem. Vamos refletir um pouco sobre a fala. A fala. Veja só. A gente tinha que a sociedade são os pontinhos assim, visto de cima para baixo, né? E aí a gente pega alguém aqui, ó, e a fala dele, ela vai desacordar o organismo aqui, ó, né? E desse desacorde que der, olha só, a gente tem um dado. Esse dado ele tem caráter expressivo. Então ele tem timbre, tem potência, força, pressão. Ele tem quantidade de partículas, número de partículas, tempo de descarga, conjunto, rima. Então isso tem o caráter, né? E isso aqui, ó, pode martelar tanto a pessoa né, quanto a pessoa que está escutando. O pontinho aqui, ó. A gente pode ter pontinhos aqui, ó, que escutam isso a partir da internet. Então olha a importância dessa onda, né? Você tem a internet, você tem o cara que está mais perto aqui, ó, que escuta. Então tudo isso treme o ser, né? Então o ser ele se torna um tiçado por tremida, né? A gente tem os tiçados por tremida ou desapegado, né? Por que desapegado? Apegado por tremida. Porque ele não é mais o que era, ele é um produto da razão da tremida. Ele considera-se um agente tremido, né? Tremidifico, né? E aí se adapta por esse caráter de processo, né? De audição. E aí ele destreme essa contaminação. Ele consegue pela internet, consegue por estar por perto. Então tudo isso aqui tem essa desrevelação, essa mudança. Então o homem ele está no centro, né? Antropologia. Polologia, né? Então olha aqui a fonte, né? E aí ela tá no meio e tá fazendo a sua wireless. Doideira, né?
Então o diálogo é muito foda. Ademais da filosofia do diálogo de Sócrates. Então aqui, ó. O diálogo de Sócrates. Muito importante. Destaca-se a maiêutica. A gente vai ver mais profundo. Maiêutiça. Eu feitica. Eu feitiça. Eu. Maiêutica. Né? Que significa literalmente trazer luz. Trazer luz aí, ó. A luz. Cortando tudo, ó. Real mesmo. Esta faz relação com a iluminação da verdade que para ele está contida no próprio ser. Então a verdade é desrevelada pelo próprio ser a partir da sua fonte de revelação. E o que são fontes de revelação? São o diálogo, o movimento, a resposta de aproveitamento no ambiente. Isso aqui foi o xadrez que performou, né? Porque no xadrez a pessoa ela digita a partir das suas opções. Por opções. Tudo isso melhorou muito a sistemática das pessoas que renderizam a natureza preparando tabelas de investigação criminal. Só que nesse sentido é sentido rimal de disparo ou de desconter apropriação para conter o disparo, né? Não disparar. Isso é muito importante porque quando a gente fala de exames, né, a gente utiliza fontes, essas fontes elas podem repercutir reações. Antes de disparar, a gente tem que garantir que o objeto a sofrer reação ele tem que estar em adequação para poder ser identificado a razão que vai revelar sobre o disparo aquilo que ele é proposto no exame, né? Às vezes desenhos, às vezes quantidades de comida, né? Às vezes a palavra, a força das palavras, né? No sentido aqui a gente está no sentido do gravador. Às vezes fontes de raio-x e exames radiológicos, muitas coisas. Às vezes a quantidade de dinheiro que tem, quantidade de dinheiro que gasta, isso aí já é coisa da economia, né? Aí, ó, mapa, períodos da filosofia grega. Então a gente tem a Eleia, Empédocles, para melhor entender a filosofia grega, vale lembrar como ela está dividida. Período pré-socrático, período clássico ou socrático e período helenístico, fase ética e cética. Então a gente vai ver tudo isso. A gente tem um canal aqui que chama Dimensões dos Mundos das Ideias, que a gente tem preparado algum conteúdo aqui sobre falando, né, investigando mais um pouquinho mais fundo, né, mas bem raso ainda, as escolas helenísticas. Nada com uma plataforma, né, mas por vontade própria. E aí a gente tem esse mapa aqui, ó. Fonte Enciclopédia de Estudante História da Filosofia Antiga. Período helenístico. Então aqui a gente já tem por divisão. Então o que a gente viu hoje foi as de amarelo.
Aqui, ó, Abdera, a escola Júnior, Elida não, Abdera, Eleia, bem aqui na Grécia, né? Itália, Agrigento, Empédocles, Efeso, tudo nessa questão aqui, ó. Aqui, ó, Turquia, Grécia, e mais ou menos isso mesmo, né? Aqui parece que é isso mesmo, a Grécia aqui. A Lida tá mais por aqui. Então fica aí, né? A imagem para desincrementar o nosso percurso aqui. No mais, era isso que a gente tinha para hoje, estudar para hoje, os filósofos pré-socráticos. E a gente vê o quanto eles foram essenciais para as nossas práticas atuais, né? Vou ficando por aqui, um abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!